Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje, o assunto é cabos em corrente contínua para sistema fotovoltaico. Vou mostrar para vocês as características dos cabos para sistema de corrente contínua em sistema fotovoltaico. Como é que a gente encontra a seção desses cabos e quais são as diferenças que existem entre os cabos de corrente contínua para os cabos de corrente alternada. Nessa aula eu vou mostrar para vocês a norma de cabos para sistemas fotovoltaicos. E dentro dessa norma existem alguns requisitos para esses tipos de cabos que na hora da instalação devemos utilizar os cabos para sistema fotovoltaico especificados por essa norma que vocês vão ver na sequência. Pessoal, então eu tenho como objetivo nessa aula apresentar para vocês quais são os cabos elétricos que podem ser utilizados nos sistemas fotovoltaicos, né? Os sistemas de geração de energia elétrica através da radiação solar. A norma de cabos elétricos para corrente contínua em sistemas fotovoltaicos é a NBR 16612 de 2017. Essa norma, ela aplica a quê, pessoal? É importante mostrar para vocês. Ela vai especificar todos os requisitos dos cabos de corrente contínua, a condução dos cabos, o modo de instalação e a capacidade de corrente, tá? Os condutores vão apresentar ali a forma de você executar os testes de isolamento, né? Então, essa norma ela vai especificar os requisitos para qualificação e aceitação de cabos singelos, né? De condutor flexíveis para uso em corrente contínua em instalações de sistema fotovoltaico. Com tensão máxima contínua, a tensão máxima para esses cabos é de 1,8 kV. Então, vamos falar dessa norma NBR 16612, né, que norma que especifica os cabos para sistemas fotovoltaicos. Esses cabos, eles foram previstos para serem instalados em que situação? Entre a célula fotovoltaica, por exemplo, entre um módulo fotovoltaico e os terminais de corrente contínua do inversor fotovoltaico. Então, os cabos do sistema fotovoltaico, nessa norma, eles são especificados, né, entre a célula fotovoltaica e o inversor fotovoltaico. Esses cabos, pessoal, eles devem ser adequados, a norma estabelece, que é a 16612, estabelece que esses cabos devem ser adequados para operar em temperatura de menos 15 até 90 graus. É importante registrar. A temperatura no condutor em regime de curto-circuito para os cabos no sistema fotovoltaico em corrente contínua é 250 graus. Essa é a temperatura máxima de curto-circuito e esse curto-circuito deve ter uma duração que não pode ultrapassar 5 segundos. Né? Então, os cabos, capacidade de temperatura em regime contínuo 90 graus, curto-circuito 250 graus, não pode ultrapassar 5 segundos. Outro ponto super importante que diferencia os cabos para corrente alternada, o condutor para os cabos de corrente contínua deve ser de cobre. Ele é de cobre estanhado, né? Então, veja bem, os cabos de corrente alternada são de cobre. Os cabos de corrente contínua, eles devem ser de cobre estanhado e ter uma têmpera mole. E está, claro, conforme a NBR NM 280. Esses cabos devem ser encordoados e cabos da classe 5. Quais os cabos? Os cabos elétricos do sistema fotovoltaico na parte de corrente contínua. Aqui eu trago um exemplo de um fabricante desse cabo. É o cabo da Cobrecon, é o cabo Solarcon. Eu vou dar um exemplo aqui de 16 milímetros quadrados, 0,6 a 1 kV para corrente alternada ou 1,8 kV para corrente contínua. Então, ele vai servir para corrente alternada e corrente contínua.
né? Só que é um cabo especial, né? É um cabo que pode trabalhar em corrente contínua, né? É de até 1,8 kV corrente contínua. O condutor desse cabo deve ser estanhado de têmpera mole, que eu falei, né? E classe 5. Então, o fabricante diz que esse cabo aqui, ó, eu peguei vários exemplos para vocês, ele é um cabo de cobre estanhado. Então, vocês estão vendo ele aqui não a cor vermelha, porque é um cabo estanhado de têmpera mole. Então, tem aqui para o sistema fotovoltaico o cabo de terra, tem aqui o cabo, o positivo, né, o positivo e o negativo, os dois cabos. Exemplo desse cabo, seção 16, classe do encordamento dele, classe 5, como está aqui. Diâmetro do condutor, 5. Espessura e isolação 0,7, espessura e cobertura 0,9. Vocês estão vendo aqui, ele tem essa isolação, essa cobertura, né? É um cabo que pode ser utilizado em sistema de corrente contínua, até 1,8 kV, o da Cobrecon, chamado cabo Solarcon. Um exemplo aí para vocês é o cabo de 16 milímetros. Agora, eu vou entrar nos detalhes desses cabos elétricos, né, no sistema fotovoltaico da 16612. Existem vários tipos de instalação dos cabos. Tem o primeiro modo de instalação, que a gente chama modo 1 de instalação. O que representa isso? São cabos instalados ao ar livre. O modo 1 significa 2 cabos unipolares encostados um ao outro na horizontal, dessa forma aqui, um cabo do lado do outro. O modo 2 de instalação do cabo instalado ao ar livre são 2 cabos unipolares encostados um ao outro na vertical. Olha, você instala os cabos assim na vertical. O modo 3 de instalação são 2 cabos unipolares espaçados pelo menos 0,75 do diâmetro externo, né, na horizontal. E o modo 4 são 2 cabos unipolares na vertical, da forma que está aqui, com espaçamento DE entre os condutores, que é o diâmetro externo da resistência de isolamento, expresso em milímetro. Então, esse método C1 representa um cabo instalado ao ar livre. Aí eu tenho o modo 1, 2, 3 e 4 definido aqui para vocês. Aí eu tenho aqui a tabela de capacidade de condução dos cabos instalados em temperatura ambiente de 30 graus. E temperatura no condutor em regime permanente é 90 graus. Aí a tabela traz instalação ao ar livre protegida do sol. Instalação ao ar livre exposta ao sol. Você tem lá os cabos ligados nos módulos fotovoltaicos em cima na cobertura. Pode estar protegida do sol ou não protegida ao sol, mas estão ao ar livre. E aí a gente tem aqui a seção, tem o modo. Modo 1, vocês viram, 2 condutores horizontais, né, unipolares, um junto ao outro. O modo 2 é vertical, um junto ao outro. O modo 3, separado por 0,75 do diâmetro. E o modo 4, né, eles são horizontais separados por uma distância DE. Né? E aqui as correntes. Cabo de 1,5, 26 amperes no modo 1. No modo ao ar livre exposto ao sol, claro que a corrente diminui, 23 amperes. Né? No modo 4, exposto ao sol, 23, no modo 3, 27, né? A máxima corrente que eu consigo no cabo de 1,5, isso para corrente contínua, 30 amperes, que é no modo 3. Veja a diferença, né, que eu mostrei na aula passada, né, em função do efeito pelicular, né? Para corrente alternada, para corrente contínua, como eu não tenho o efeito pelicular, a corrente ocupa toda a seção do condutor, por isso que um cabo de 1,5 para corrente contínua, ele suporta mais corrente que um cabo de corrente alternada. Aqui eu tenho a capacidade de condução de corrente para cabos instalados em temperatura 30 graus e temperatura do condutor até 90.
Isso é um cabo diretamente enterrado no solo. Eu trago a tabela aqui dos cabos diretamente enterrados no solo. Aí eu tenho enterrado 50 centímetros, 60, 70, 80 centímetros, 90 centímetros e 1 metro. Se eu pegar um cabo enterrado no solo de 1,5 a 1 metro de profundidade, qual é a corrente dele? 31 amperes. Aí, se esse cabo tiver enterrado meio metro, 33 amperes. Então, veja, esse é outro modo de instalação. É o cabo de corrente contínua instalado diretamente, enterrado diretamente no solo. Aí, a continuação da tabela, né, que ele vai até 400 milímetros aqui, né, a capacidade de condução deles para enterrado no solo. E agora a gente tem a capacidade de condução de corrente no condutor em regime permanente, né? Como a gente viu anteriormente para os cabos que estão enterrados diretamente no solo. Cabos em eletroduto não metálico em parede. Então, você vai ter um cabo lá, ele está na parede, em um eletroduto não metálico. Aí eu tenho aqui a capacidade de corrente para a temperatura no condutor em regime permanente. Então, cabo de 1,5 a 20 graus, 25 amperes. O cabo de 2,5 a 20 graus, 32. Então, vai depender da temperatura do ambiente. Isso aqui é um método de instalação, que é o cabo em eletroduto não metálico na parede. Né? Então, pessoal, voltando aqui, vocês passaram a entender, né, os cabos de corrente contínua, né? Mostrei para vocês os cabos de corrente contínua e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o dimensionamento de um cabo de corrente contínua em um sistema fotovoltaico. Sempre fiquem ligados aqui no canal da Universidade da Elétrica.